A Champions League em 2025 acabou com o encerramento da sexta rodada, mas já volta no primeiro mês de 2026. Nessa rodada, nós tivemos 55 gols. E se você quer saber tudo de melhor que aconteceu, seja bem-vindo ou bem-vinda. Tá começando o 11 Destaques, edição Champions League 2025-2026. Começando pelo Bayern de Munique, que tomou um susto quando o Sporting abriu o placar. Mas como era de se esperar, o Bayern venceu o jogo de virada por 3-1. E a virada começou com Serge Gnabry. O camisa 7 dos bávaros, além de empatar o jogo, ainda serviu Jonathan Tah, que fez o 3-1. Nos dois lances, com Gnabry aparecendo sozinho na segunda trave, atrás de todo mundo. E eu queria aproveitar para fazer um destaque bônus rapidinho para Lennart Kärl, que fez o segundo gol do Bayern. Ele é o jogador mais jovem a fazer gol em 3 partidas consecutivas de Champions League, apenas 17 aninhos. Já com o Chelsea aconteceu o contrário, abriu o placar e mesmo assim tomou a virada da Atalanta, que jogava em casa diante da sua torcida, 2-1. O Chelsea fez 1-0 com o primeiro gol de João Pedro na Champions League, mas João Pedro e os Blues viram Charles de Ketelaere decidir para ladeia. Primeiro, ele cruzou na cabeça do Scamacca para empatar, e depois, chute de pé direito para vencer o Sanches e virar o jogo para Atalanta, que encerra 2025 na 5ª posição da fase de liga. Mais uma virada nessa rodada, e dessa vez quem virou foi o Barcelona contra o Eintracht Frankfurt, que abriu o placar com Ansgar Nauf. Mas aí, o lateral direito Jules Koundé apareceu como elemento surpresa e virou o jogo pro Barça no Camp Nou. Primeiro, cruzamento de Rashford e Koundé mergulhou para empatar. E aí foi a vez de Lamine Yamal cruzar de primeira e Koundé ganhar no alto e virar o jogo. 2-1. E com essa assistência, Lamine Yamal agora ultrapassou Kylian Mbappé. Agora com 14, o espanhol é o jogador com 18 anos ou menos com mais envolvimento direto para gols na Champions League. Agora uma pausa nas viradas da Champions League, porque vamos falar de um goleiro. Sim, o Kairat Almaty recebeu o Olympiacos em casa e foi derrotado por 1-0. Mas só 1-0 foi muito pouco, porque o goleirão Temirlan Anarbekov fez um total de 8 defesas. Uma mais difícil que a outra para evitar o que poderia ter sido uma goleada. Ele foi vazado pelo Gelson Martins, mas mesmo assim ele foi o melhor em campo na derrota do Kairat. De volta para as viradas, vamos agora para a Bélgica, onde o Royal Union Saint-Gilloise perdeu de virada para o Olympique de Marseille, 3-2. E vamos com destaque duplo, primeiro para Anand Kalaili, que fez 2 gols. Primeiro abrindo o placar com um belo gol de esquerda e depois ele diminuiu, dessa vez com o pé direito. Já pelo outro lado, depois do Igor Paixão empatar o jogo, Mason Greenwood, que também fez 2 gols. Também um com cada perna. Virou o jogo com o pé direito e ampliou com o pé esquerdo. Agora temos um empate entre Bayer Leverkusen e Newcastle, que empataram em 2-2. O destaque vai para o camisa 10 do Newcastle, Anthony Gordon. Ele empatou o jogo em 1-1 com gol de pênalti e depois deu assistência para o gol do Lewis Smiley de cabeça. No final, foi a vez do Grimaldo empatar o jogo em 2-2 em um belo jogo na Bahia Arena. Já em Portugal, o Benfica, que até outro dia não tinha nenhum ponto na Champions, engatou a segunda vitória seguida, vencendo o Napoli por 2-0. E o destaque do jogo é o colombiano Richard Rios. Ele abriu o placar, tirando do goleiro Milinkovic-Savic, depois da bola sobrar na área, e depois ajudou a confirmar a vitória com um belo cruzamento para Leandro Barreiro fazer um golaço de letra. 2-0 e o sonho da classificação segue vivo. Agora é a vez da gente falar do líder Arsenal, que foi visitar o Clube Bruges lá na Bélgica e venceu por 3-0. Mais um destaque duplo, primeiro com Noni Madueke, que abriu o placar para os Gunners com um golaço de fora da área e depois ainda ampliou de cabeça depois do cruzamento do Zubimendi. E o outro destaque é Gabriel Martinelli, que vai ser destaque não só pela pintura que ele fez também de fora da área, mas também porque ele é o primeiro jogador da história do Arsenal a marcar em 5 jogos consecutivos pela Champions League. E para encerrar, mais uma virada, mas dessa vez o destaque vai ficar no time perdedor. O Real Madrid recebeu a visita do Manchester City e foi derrotado por 2-1 de virada com gols do O'Reilly e do Haaland para aumentar ainda mais a crise envolvendo o técnico Xabi Alonso. Mas, se tem uma boa notícia no meio dessa derrota, foi a atuação do brasileiro Rodrigo. O Rodrigo não vinha bem, ele não estava tendo tantos minutos assim como ele gostaria, e 3 minutos depois dele se tornar o atacante da história do clube há mais tempo sem marcar um gol, ele abriu o placar contra o Manchester City com um belo chute de perna direita para vencer o Donnarumma. E para além do gol, o Rodrigo participou muito do jogo e conseguiu criar grandes chances para o Real Madrid
que poderia ter saído do Bernabéu com pelo menos um empate. E para não dizer que eu não tentei ser justo nessa rodada, ainda temos 2 jogadores nas menções honrosas. Primeiro, Oscar Gluck, do Ajax, que ajudou o time a conquistar a sua primeira vitória e os seus primeiros pontos na Champions League. Na vitória, claro que de virada, do Ajax contra o Qarabag fora de casa, o camisa 10 primeiro de pé esquerdo empatou o jogo em 2-2 com um belo gol. E no final, selou a vitória por 4-2 de pé direito no cantinho. E agora, eu vou te dar 3 segundos para falar em voz alta se você acha que a vitória do Atlético de Madrid contra o PSV foi de virada também. É claro que foi. Tá aqui na descrição, em uma rodada cheia de viradas. Então faz o favor, deixa o like se você acertou, e se você não acertou, deixa o like também, porque o vídeo tá acabando. O Atlético foi visitar o PSV na Holanda e venceu de virada por 3-2. Alexander Sorloth contribuiu muito para essa vitória, primeiro servindo o Julián Álvares para naquele momento empatar o jogo em 1-1. E depois, ele mesmo fez o terceiro gol do Atlético de cabeça para fazer naquele momento 3-1 pro Atlético. Esses foram 11 destaques da Champions League 2025-2026. Eu agradeço demais a você que assistiu até aqui. Siga e se inscreva no 11 da rodada, porque por hoje é só e a Champions League só volta no ano que vem. Mas fiquem tranquilos que já volta no dia 20 de janeiro e a gente se encontra lá. Até logo!